Olá, Mirante. Vamos falar sobre novos ambientes aumentam a sua permissão. Bom, este vídeo é um compartilhar de uma experiência que eu tive num novo ambiente e é sobre isso que nós vamos falar. Pelo seguinte, imagina que eu creio que você, assim como eu, principalmente você empreende, no seu dia a dia você está na sua rotina. E a sua rotina é a primeira dimensão. Você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá. Quando você decide ter um negócio, você meio que vai para a segunda dimensão. Por quê? Além da sua rotina, você está construindo algo que exige muitas vezes mais conhecimento, mais movimento. Então é como se a gente saísse aqui da largura e fosse para a altura. Só que existe a profundidade, essa é a terceira dimensão. Nessa profundidade, você começa a ver as coisas por outro ângulo, porque você está mergulhando no conhecimento. Então, como que eu vejo a gastronomia? Primeiro, vou fazer um adendo aqui, um paralelo. Este ano, na Masterclass do Market Hunt, que é o nosso sistema de gestão empresarial, então a gente tem uma solução que ele tem uma tríade, porque o cliente ele desenvolve a mentalidade, desenvolve a habilidade e aí a ferramenta ele vai tangibilizar aquilo que ele está mexendo. Então esse combo requer que o cliente ele mergulhe para ele se transformar. E para que o cliente possa ter sucesso com isso, porque é um processo andragógico, ou seja, ele é estruturado para que o cliente adquira e ele guia, né, ele conduz esse processo. Para que o cliente tenha sucesso nessa jornada, a gente tem um programa sobre o Market Hunt que tem a ver com o sucesso do cliente. E um dos itens de sucesso do cliente é fazer masterclass todos os meses. Então a gente faz uma masterclass, o cliente ele participa e nessa participação ele pode desenvolver a cultura da gestão empresarial e começar a ter contatos com outros clientes que estão na mesma jornada. Só que o que acontece todos os anos? Eu coloco uma temática, até para ficar um processo mais lúdico. Então, este ano, o ano 2025, a temática da Masterclass foi gastronomia. Então, a gente olhou para a autogastronomia. Por que isso? Para a gente ter aprendizados de equivalência. Ou seja, através da minha observação sobre algo, eu consigo ter alguns aprendizados e melhorar a minha rotina, melhorar a minha visão sobre o meu negócio, enfim. E isso faz com que a gente vá para um outro ponto dentro do sucesso do cliente, que é o Learn Experience. Esse Learn significa que a gente vai a campo em algumas situações para a gente ter experiência de ambientes. Então é comum a gente fazer cafés da manhã, almoço, jantas, espalhado no tempo, para que o cliente possa se programar e participar. Aí normalmente a gente faz isso atualmente os nossos dois polos aqui no Brasil, Campinas e São Paulo, ali Barueri, Alphaville, e aí os clientes da região eles podem participar. Quando tem cliente de outro estado ou outro país, a gente sugere que a pessoa replique isso no local dela, porque o objetivo é ela fazer um movimento independente de estar com a gente ou não. Dito isso, a alta gastronomia este ano ficou no radar. E aí, já faz um tempo que a gente está se envolvendo em ambientes, mas foi a primeira vez que eu tive experiência num restaurante que tem uma estrela Michelin. Então, existem muitos restaurantes muito bons, inclusive o ano passado a gente foi um em São Paulo, assim, também é top, né? Mas essa aqui foi uma atividade que não estava no meu planejamento inicialmente, mas é aquilo, às vezes tudo aquilo que está no seu radar vem para você de alguma forma. Eu de qualquer maneira, eu fiz esse movimento, eu convidei duas amigas para ir numa atividade que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre, que é o Dopamina Land. Dopamina Land é um evento onde você tem uma experiência no ambiente para você ver, para você sentir liberar dopamina. Então a gente fez essa atividade no dia 9 de agosto de 2025. Então o foco era essa atividade. Então a gente iria nessa atividade, só que a gente vai ter que comer, né? A gente vai ter que almoçar, iria ter que se alimentar. E aí
A minha ideia inicialmente era a gente fazer isso no shopping, ou seja, a gente já vai estar lá, a gente almoça lá e fica mais tranquilo. Mas uma das amigas falou assim: olha, já que a gente vai nesse ambiente legal, por que, que a gente não almoça num lugar legal? Aí me fez lembrar aquela cena do Friends, não sei se vocês se lembram, onde tá a Monica, Ross e o Chandler, e como eles tinham ganhos financeiros melhores, eles sempre escolhiam um lugar legal. E um lugar legal que tinha um poder aquisitivo maior. Mas o Joey, a Phoebe e a Rachel, na época, não tava tanto. Então, na hora de dividir, eu lembro que ficou um valor maior para todo mundo. Eles falam: ó, a pessoa comeu aqui uma salada, o outro comeu uma sopa. E vai ficar tudo isso. Falou assim: não, não, cada um paga o seu. Então, até essa imagem de Friends me veio em mente, né? Um lugar legal. Só que essa minha amiga, ela assiste MasterChef. E aí ela falou assim: ah, vamos almoçar num lugar de um dos chefes do MasterChef. Só que ela nem sabia que a gente aqui na empresa estava usando a temática gastronomia. Eu fui na onda, falei, bora. Se fosse no shopping, se fosse, bora, né? E aí ela falou assim, mas quem? Então a gente tinha o Fogaça, o Jacan e tinha a Helena Riso, né? E aí a gente fez uma pesquisa e a gente votou em qual nós vamos. E a gente, logicamente, 3 mulheres, valorizou a única mulher ali do trio ali, né? Então nós fomos no restaurante da Helena Riso, que é o Mani. Ela tem outras unidades, se eu não me engano, até outros tipos de restaurante, mas a gente escolheu o Mani para almoçar nesse mesmo dia que a gente foi neste evento. Só que eu quero trazer aqui sobre novos ambientes, pelo seguinte, porque como eu já vivencio esse contexto desde o ano passado, esse ano com mais força, assistindo, por exemplo, até o Chef's Table, que foi a principal série documentário, né, que nós acompanhamos durante a Masterclass, a gente vê a jornada, a história daquele profissional. Então imagina, a Helena, por exemplo, ela tem a história dela. A Helena, ela já ganhou um prêmio em 2014 como a melhor chefe do mundo por uma revista francesa que tem lá o ranking delas. O próprio Michelin, que acaba sendo da indústria de pneus, criou-se, né, numa época passada, um guia onde as pessoas podiam visitar, ou seja, eles gostariam de vender mais pneu, aí as pessoas teriam que gastar mais pneu do carro, então eles criaram um guia. E aí no tempo esse guia ele foi ganhando uma projeção e hoje eles acabam sendo um lugar que acaba classificando os lugares, e esses lugares eles entram no radar de outras pessoas que querem ter essa experiência. E essa é a palavra desses ambientes, experiência. A experiência, olha só, a gente tem dentro do sucesso do cliente uma categoria que chama Learning Experience. Learning é experiência de aprendizado. Quando eu acesso o ambiente me acessa. Então, quando um profissional, por exemplo, no caso da Helena Riso, faz toda a jornada dela de ter um lugar como esse, abrir as portas, receber pessoas, ter uma proposta e ter essa troca, ela tem toda uma história. E aí ela tem os desafios dela e ela tem os ganhos dela, por exemplo. Quando eu estou à frente de uma empresa, fazendo, como a Borelli Academy, levando, fazendo, acontecendo, eu estou na mesma lógica da Helena Riso, a diferença que servindo, né, outros tipos de prato. Então, todos os negócios ele tem um conceito, só que alguns geram experiências e essas experiências elas transformam. Então vamos pensar aqui na primeira dimensão. No dia a dia você come arroz e feijão, às vezes uma proteína, uma salada. É uma alimentação mais básica, mais nutritiva porque é diária, repetitiva. Mas dificilmente você vai comer todos os dias num restaurante, principalmente estrelado. Até porque a proposta é outra, o investimento é outro. Então acaba não sendo, vamos dizer assim,
economicamente viável. Mas até esses restaurantes, eles não vivem só dessas experiências, eles também têm pratos executivos, porque no dia a dia, na primeira dimensão, tem coisa que tem que ser mais rápida e às vezes mais acessível, porque você faz aquilo constantemente. Porém, ainda assim, é um pouco mais, vamos dizer assim, diferenciado. Então, você tem a opção de ir no shopping, na praça de alimentação, pegar uma bandeja pronta, às vezes num restaurante que já tem um padrão, um PF, o prato pronto, e pagar às vezes R$ 40 ali já era. Diferente às vezes de pagar R$ 400 num lugar para ter uma experiência além de consumir certamente alguns alimentos. Então, existe a primeira dimensão para que a gente possa sustentar os nossos dias, mas existe a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta dimensão, onde a gente pode acessar para ascensionar. E é por isso que novos ambientes, eles geram um tipo de conhecimento que só existe acessando ambientes, que é o conhecimento empírico. O conhecimento empírico, ele só existe quando você só aprende quando você acessa aquele ambiente, porque você passa a ter o quê? Acesso àquelas informações daquele lugar e aquele lugar passa a estar em você. Inclusive, essas memórias, elas se tornam de médio a longo prazo, porque você quebra a sua rotina. Então, por que é importante sair da rotina eventualmente, escolhendo ambientes para você aumentar o seu estado vibracional, mas principalmente a sua permissão? Porque, gente, eu saí de Cosmópolis, interior de São Paulo, próximo de Campinas, e fui para São Paulo com duas amigas almoçar num restaurante estrelado. Isso é permissão. É a permissão de você não ver obstáculo na vida cotidiana que você tem e fazer acontecer. A gente simplesmente marcou o dia, reservou o que tinha que reservar, certamente separou o dinheiro para ter essa experiência e foi, sem obstáculo nenhum. A gente fez acontecer. Então, isso faz parte da minha rotina? Não. Isso faz parte de, às vezes, de um mês ou outro, ou a cada 90 dias, mas você, quando aumenta a sua permissão, você acessa novos lugares. Certamente, muita gente fala às vezes de restaurantes, porque querendo ou não, a gente come todo dia. Comer por comer, a gente come todos os dias. Se nutrir é uma coisa. Agora, quando você fala de comer alguma coisa diferente, com proposta, algo sendo pensado, realmente você acaba criando assim cenários, né? Porque o restaurante ele é um cenário, é um mundo ali que você vai ter uma imersão com todos os sentidos, audição, paladar, olfato, tato. Então, realmente é uma imersão. Bom, então, o que é o restaurante mania? É uma proposta, assim como outros restaurantes, independente de ter estrela ou não, mas quando você olha o porquê que o Michelin deu essa primeira estrela. Então, se você ler lá os critérios, existem várias coisas que o restaurante precisa ser para poder, muitas vezes, apenas ser reconhecido. Porque, primeiro, que a classificação é feita por auditores anônimos, ou seja, qualquer novo cliente, eu poderia ser uma auditora do processo de Michelin. Eu fui no restaurante, vou ter minha experiência, eu poderia ser uma dessas juradas, provavelmente, e aí eu teria lá a avaliação da minha experiência. Então é assim, pessoas anônimas que vão lá, têm a experiência como qualquer cliente, só que eles pertencem a essa classificação. E aí existe o ranking, né, tem que gabaritar dentro de cada nível. Então tem, por exemplo, restaurante, como o da Daisy, que participou da MasterChef, o Paparoto, que é o restaurante dela lá em São Paulo, ela foi classificada no roteiro do Michelin, mas ela não tem nenhuma estrela. Ou seja, dentro dos critérios para ser mencionado é uma coisa, ganhar estrela é outra. Sabe quem tem 2 estrelas no Brasil, por exemplo? Se eu não me engano, não tem nenhum restaurante que tem 3 estrelas. Por enquanto, parou no 2. O Dom, do Alex Atala, que o Alex Atala, inclusive, ele foi. É só ele de brasileiro que tem um episódio no Chef's Table. Ele é um dos brasileiros que estão lá.
que ganhou um episódio e é o único brasileiro. Então, por isso que ficou na minha cabeça, né? Porque o Dom é um dos lugares que a gente vai, inclusive, ter uma experiência em breve, ainda em 2025. E aí, quando você acessa esses lugares que, querendo ou não, eles precisam ser para, para participar. Não é assim, eu vou me inscrever, vou fazer tudo que tem que fazer, vai vir um auditor, validar isso e eu vou passar. Não. Se você não é no dia a dia, você não vai ganhar a sua estrela. E um dos maiores aprendizados esse ano que eu tive assistindo adotando, né, essa lição pra gente na Masterclass de gastronomia, é que a gente assistiu tanto episódio do Chef's Table, e eu acabei assistindo o de pizza, o de massa, porque eles têm variações. Então, o Chef's Table sem nenhuma classificação foi o que a gente assistiu, mas existe outros que têm a classificação de massa, de pizza, e foi um de massa, inclusive, que um cara falou o seguinte, que eu achei fantástico, e eu falei assim, é isso, essa é a essência dos restaurantes da alta gastronomia, o que eles fazem e serve pra gente nos negócios. Quando você foca na estrela, tudo vira estrela. Então pensa o seguinte, olha, existe uma empresa que faz essa seleção, indica dentro dessa classificação dele, com os critérios dele, e aí eles vão dando estrelas, e assim, tem 1, 2, 3 estrelas, né, dentro da classificação que foi criada, que parece até uma florzinha, nem parece estrela, né, mas enfim. E aí, você fala, eu quero participar disso, como é que eu faço para participar disso? Primeiro, se você vai focar na estrela, tudo vira estrela, ou seja, a proposta é digno de estrela, os pratos é digno de estrela, a experiência tem que ser digno de estrela, e você tem que fazer isso já se considerando sendo estrela, mesmo não tendo estrela, porque a plaquinha poderia não estar ali e a experiência ainda é a mesma. Então você serve o seu melhor para o cliente que escolhe estar ali com você, porque no caso aqui do Mani, ele tem uma proposta de um processo macro. Então, por exemplo, por que o nome Mani? É uma das primeiras coisas, porque tudo conta, desde a escolha do nome, desde a definição dos pratos, a decoração, tudo é pensado num negócio que foca em entregar o melhor e foca nessa estrela. Então, por exemplo, Mani é o nome de uma moça que deu origem à mandioca. Aí é uma moça indígena, aí tem toda aquela história no entorno deste personagem que gerou aí a questão de nascer a mandioca. Então, qual é a base dos pratos do Mani? Mandioca. Mandioca, elementos brasileiros, porque é uma cozinha inclinada à gastronomia brasileira. Então, isso vai refletir na decoração, isso vai refletir em outras coisas, porque tudo acaba sendo uma extensão da proposta. Bom, então, esse é o primeiro ponto. Novos ambientes aumentam a sua permissão. A sua permissão para quê? Primeiro, para você acessar qualquer ambiente. Pode ser um ambiente elitizado, pode ser. Você tem o poder de acessar. Se você definir data, se você se planejar vai lá e faz. Gente, é simples. Os lugares estão aí para ser acessados. E quando você se permite acessar e você tem experiência, você tem uma memória. Se você tem uma memória, significa que o seu corpo está dizendo que ele sabe. Ele sabe que ele pode acessar, ou seja, ele tem permissão. Talvez você não tenha o caixa para aquele momento, para aquela situação, porque não é prioridade. E lembre-se disso, na primeira dimensão, essas coisas não são prioridades. Por quê? A prioridade é sobrevivência, é apagar fogo, é correr atrás do prejuízo, é aqui. Só que se você empreende, você já está saindo um pouco dessa primeira dimensão. Na verdade, você melhora a primeira dimensão quando você decide fazer esse movimento. Mas quando você se aprofunda, você está melhorando a sua própria rotina. Porque isso faz com que você foque no que é mais importante, você começa a pensar, caramba, o que eu quero servir no meu negócio? Independente daquilo que eu faça,
olha, eu acessei um ambiente, eu tenho um modelo, você tem uma inspiração. Então, ambientes são essenciais. Nos próximos vídeos eu vou trazendo também de outras experiências que a gente já teve, até para deixar aqui público, né, para quem quiser conhecer um pouco mais, inclusive dos nossos acessos. Porque se tem uma coisa, e anota aí, que eu desejo com a nossa empresa, que a nossa empresa, quando ela estiver pronta para abrir as portas a público, né, que você tenha experiência da gestão empresarial entrando na Borelli Academy. Não só para adquirir nossas soluções, mas fisicamente também. Tipo, olha, aqui eu vou respirar a gestão, eu vou ter o modelo de gestão, tudo vira gestão. Porque você entende daí o porquê que a gestão empresarial é tão importante para os negócios. Porque você vai ver na prática uma empresa que, além de viver isso, vende isso, tá? Então, fora que a decoração é minimalista, agora falando do Mani, é uma decoração minimalista, mas muito bonita. Eu acho que assim, é um elegante. É elegante. Então, os elementos naturais, tem muita madeira, mas não em excesso, tem bastante branco. Me remete um pouco, estando lá dentro, Grécia. Aí, se você esteve na Grécia? Não, mas eu já vi imagem né? E aí me lembra um pouco Grécia, assim. Até para aproveitar o ensejo, né? O que nós comemos lá. E aí entra bem a experiência dessa proposta, que é você comer por etapas. Então você come por etapas. Existe o menu degustação, que você pode ir experimentando um pouco, né, de variedades, mas a gente optou pelo la carte, até por conta de valores, né, que no caso o menu degustação ele tinha um valor maior ali, meio salgadinho pra gente naquele momento. A gente, assim, estamos trabalhando nossa permissão, mas aos poucos, né? E aí a gente já estava ali no ambiente. Eu falei assim: olha, a gente pode ir por esse, ou então não, vamos almoçar, vamos ver a opção à la carte, a gente pede as entradas, aí tem a parte do belisco, depois a entrada, depois tem uma sopinha, depois pode ter a salada, e aí você tem o prato principal. Então, não, você não fica com fome. São pequenas porções, até porque são porções trabalhadas, né? Até para você sentir, é uma experiência, e aí, conforme vai vindo, né? Então, por isso que é importante pedir até numa sequência e conversar com o garçom. Então, isso a gente perguntou, falou assim: olha, mais ou menos a gente já escolheu meio que o prato principal, então se eu escolher esse aqui, ele falou: não, já dá para ir, é tudo muito rápido, não tem muito espaço de tempo assim, a ponto da pessoa ficar com fome. E a gente pediu bebida, né? No caso, eu não bebo bebida alcoólica, então pedi um suco diferente lá. Mas enfim, então a gente pediu 2 entradas, e aí vem assim, porções pequenas, sim, mas nós estávamos ali em 3 pessoas, então aqui deu 2 para cada um, 2 para cada um, o suficiente para degustar. Até porque isso aqui é uma entrada, né? Um belisco, né? Que eles são belisquete, agora não me lembro. Depois a gente pediu para experimentar, e as 3 a gente pediu um para as 3, porque a gente queria apenas experimentar, porque como a gente já ia para o prato principal, aí a gente pediu lá uma sopinha, e é uma sopinha que é, sabe, mandioquinha? Então, assim, mandioquinha com aquele negócio lá da mandioca. Ai, mas não vou lembrar agora. Que é um caldinho amarelo e tal. Então, como eu também nunca tinha provado, a gente aproveitou e esse é o gap. Às vezes você não vai lembrar dos nomes também, né? Mas eu gostei desse, mas achei ele simples demais, mas valeu a pena, experimentei. Depois a gente pediu uma salada. Aí, a princípio, a gente ia pedir cada uma salada, mas a gente também já estava na fase, até por conta do horário, a gente já tinha participado daquele evento, nós estávamos com fome, eu falava: já vamos pedir o prato principal? E enquanto ele vai ficando pronto, a gente pede uma salada, que a salada aí a gente divide, dava para dividir essa salada, dava para 3 tranquilo. E eu não gostei da salada. Ela estava linda, bonita ela está, mas eu não achei saborosa. Aí você fala: mas por quê? Porque eu acho que eu percebi que eu não gosto do bendito do azeite trufado, e veio azeite trufado, e veio um pingo, gente, um
pingo de um azeite de carvão, porque eu falei assim, não, isso aqui é muita vergonha alheia, né? Eu não lembro quanto que a gente pagou pela salada, mas eu achei assim, acho que poderia ser melhor. Ok, é a proposta, né? Eu tô ali para consumir e se eu quiser consumir de novo, consumo. Se eu não quiser consumir, não consumo, mas essa é a proposta. Só que o que eu não gostei na salada? E aí entra o que a alta gastronomia, eu acho que ela tem como maior desafio, que é o paladar da pessoa. É como o vinho. Eu sei saborear vinho, eu sei degustar um vinho? Não, porque eu não tenho paladar para ele. Então, um vinho bom para mim é um vinho doce. Aí os entendedores falarão, não, vinho é a mesma coisa que tomar café com açúcar. Falando, não, você só sabe o que é o café sem o açúcar. Falando, infelizmente, o meu paladar nesse momento é um pouco mais infantil. Estou trabalhando nisso, até experimentando novos sabores, né, novas degustações. Mas o que é que tinha na salada? Alguma daquelas folhas, ela tinha uma babinha que lembra muito o quiabo. Gente, foi colocar na boca, travou. Então, para mim, não foi uma boa experiência, porque o conjunto ali da babinha de alguma coisa e o bendito azeite trufado, para mim, não agradou. As amigas comeram, tudo de bom, mas eu não pediria de novo. Comeria de novo, comeria de novo. Não pediria de novo esse daqui, não pediria de novo isso daqui, mas valeu a pena. Agora, o prato principal, e aí a gente pediu. Eu não queria nenhuma proteína, eu tava como. Pode perceber, ó, não tem carne aqui. Só que de todos aqueles lá, no momento, pelo dia, pelo cansaço, falou, não quero algo muito pesado, eu quero algo mais leve. E aí eu pedi um arroz negro. Gente, estava maravilhoso isso daqui. Algo que facilmente eu, indo novamente, pediria. Eu provaria outras coisas que eu não pedi, mas numa outra repetição, eu pediria esse arroz novamente. Eu achei ele maravilhoso. Para mim estava maravilhoso. Só que todo mundo, nós três pedimos o mesmo prato, porque estava todo mundo cansado, também não queria uma coisa muito pesada, então foi a melhor opção daquele momento. Então os nossos pratos eram iguais. E aí a gente super mega blaster gostou. E aqui realmente assim, eu comi tudo, até porque eu não tinha comido a salada, eu acabei comendo tudo. Elas acabaram deixando até um pouquinho, ou seja, foi o suficiente para elas deixarem um pouquinho no prato. Só que elas são muito magrinhas também, né? Aí eu já sou do seguinte situação: não deixo comida no prato, porque né, eu tenho a oportunidade de comer, eu vou comer tudo. Né? Enfim, mas estava. Então, até aqui a gente já estava saciado. Só que tem a sobremesa, e para a sobremesa a gente sempre tem um espacinho. Então, a decoração é bem simples, eu acho simples, né, pela proposta, mas é um simples sofisticado, né. A gente acabou pedindo uma bebida que é uma bebida que tem álcool, e a gente pediu uma só até para beliscar mesmo e provar, porque eu não sou muito adepta, mas às vezes vale a pena experimentar, que chama o pulo do gato. Eu tomei um suco, nossa, muito gostoso, tinha xarope de gengibre, muito refrescante, porque como a gente tinha saído do Dopamina Land e não e tava sol aquele dia, então tava calor, né? Então, tudo que fosse refrescante para diminuir a dopamina e diminuir a temperatura era bem-vindo, né? Então, eu tomei um pouquinho, gostei, mas quem tomou mais daí foi a Sara, que acabou ficando assim, não tem como ficar bêbado, né, gente? É um drink que foi mais pra gente experimentar. E dali água, porque nossa, estava bem quente. Então, água fazia parte do cardápio ali. Agora, na hora da sobremesa, aí fala assim: não, gente, peraí, vamos cada uma pedir um, porque daí a gente experimenta, né? E aí, como eu tive aquela experiência que eu não gostei muito com a salada, e aí eu falei assim: não, no caso de todas as opções ali, eu deixei que elas escolhessem primeiro. Então, por exemplo, a Luzia, que é uma amiga que foi junto, ela escolheu um tiramisu. Ela amou esse tiramisu. E é isso aqui, gente, ó. Aqui no caso é um pouquinho, mas é um poucão. Parece que é pouco, mas não é tão pouco quando você está comendo, porque ele é trabalhado para te saciar, não para te, não sei, aí quem é da área pode explicar mais, mas tipo, como você vem comendo, você vai ali fazer a degustação, então você não precisa de um prato cheio de comida, né? Enfim, então ela pediu um tiramisu,
essa sobremesa linda, né, que parece uma flor, chama ovo, e essa parte branca é uma espuminha, e aqui o meio é um sorvete, e aí a gente até brincou, ó, parece Saturno, né, parece que é grande, mas ele é leve, porque ele realmente era grande, e assim, ela comeu, a gente comeu, e depois ela matou, então estava muito saboroso. Eu não sou muito fã de tiramisu, não sei porquê, mas a parte onde entra café com alguma coisa já não me agrada, mas eu experimentei, estava bom. Agora, o que eu escolhi, eu falo que assim, eu voltaria várias vezes lá e pediria isso aqui com certeza. Porque no meu caso eu pedi uma torta de chocolate e ela vem desconstruída, ela vem com essa casca. Isso daqui, gente, que coisa saborosa. E é como se viesse assim, o recheio da torta. E aqui vem uma bola de sorvete de pera. Então a combinação de. Nossa, tava um espetáculo. Isso aqui eu vou ter. Só por isso aqui eu já voltava com certeza para comer novamente arroz negro, comer alguma outra coisa, uma bebida e pedir essa sobremesa. Com certeza eu voltaria, tá? Então foi uma experiência. O ponto alto para mim realmente foram as sobremesas, né? Aí você fala, não tem como sobremesa ser ruim. Sim, assim como me decepcionei com a salada, e normalmente salada você não se decepciona, às vezes tem sobremesa que você se decepciona. E aqui não, aqui ó, foi golaço, foi maravilhoso. Então, acessar esse ambiente nessa época, de a gente olhar para isso, da gente estar falando isso na empresa, levando isso para os clientes, e eu ter a oportunidade de acessar esse ambiente com amigos ali, sabe? Com amigas, né? E usufruir desse momento, me permitir, independente da minha primeira dimensão, independente de onde eu moro, independente de quem eu sou, independente de onde eu vim, simplesmente me permitindo acessar, desbravar, degustar e ter essa memória. Investimento médio ali para cada pessoa ficou em torno de uns R$ 350, isso ali, né? Então, tirando a parte de logística e outros gastos que a gente teve a parte do café da manhã. Então, acho que pelo menos uns R$ 500 mais ou menos foi para cada uma ali no dia, né? Se não até um pouquinho mais, mas é aquilo lá. Nossa, às vezes isso é muito para você, mas para mim foi assim, gente, é isso. Eu vou investir, fazer o que tem que ser feito, ter essa experiência. Vou ter isso todos os dias? Não. Mas dentro de 2025, essa será com certeza uma das minhas melhores memórias. E o aprendizado que eu tive disso está em mim. Só pertence a mim. E aí eu posso usar isso no meu negócio, eu tenho isso como repertório, eu estou aqui fazendo um vídeo compartilhando sobre isso com vocês. Então, você que empreende, lembre-se disso. Novos ambientes aumentam a sua permissão. Se permita. Talvez, às vezes, você fica um pouco travado porque você não tem com quem acessar. Então, esse é um diferencial nosso. A gente cria situações para que a gente acesse ambientes e tenha as experiências. Porque eu percebi no decorrer desse tempo empreendendo que primeiro isso enriquece o nosso vocabulário, isso enriquece o nosso repertório, isso enriquece as nossas memórias e faz com que a gente sinta que a gente não só está na primeira dimensão sobrevivendo, mas eu sou capaz de ir para a terceira dimensão, me aprofundar em algo, acessar algo e ressignificar, às vezes, vida, né? Então, acesse novos ambientes e esteja com a gente para que você acesse o nosso ambiente, se transforme, mas que você também possa ter companhia muitas vezes para acessar novos ambientes e ser desafiado, desafiada a aumentar o seu nível de permissão. Então, quer aumentar seu nível de permissão já? Se torne cliente da Borelli Academy. Estruture o seu negócio, desenvolva suas habilidades. Ou se a sua empresa já é mais estruturada, a gente tem consultoria, a gente tem serviços também pontuais. Conversa com a gente. Quer aumentar o seu nível de permissão? Permita-se ter um negócio melhor e ser um empreendedor, uma empreendedora melhor. Já é um bom começo. Até o próximo vídeo.